Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu estou falando a respeito do capítulo 12, mas já fiz mais de 50 vídeos neste Evangelho de João. Inclusive, eu tenho uma playlist com todos os vídeos desde o capítulo 1 e eu já comecei o capítulo 12, parei no versículo 25 e hoje estarei dando continuidade aí a partir do versículo 26. Vou compartilhar a minha Bíblia com vocês. Pronto, está aí. Está aí, palavra do Senhor, na tela. O capítulo 12 deste Evangelho, ele fala sobre, começa falando a respeito de Jesus na casa de Lázaro, Marta e Maria, quando ele foi ungido com unguento muito caro. Depois, a partir do versículo 12, vai falar a respeito da sua entrada em Jerusalém. Entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele entra montado em um jumentinho. A partir do versículo 20, ele começa, ou melhor, no versículo 20 deste capítulo 12, ele vai falar a respeito da sua crucificação. Versículo 20. Então, ainda ele está falando neste versículo 26 que eu vou dar continuidade. Ele ainda está falando a respeito da sua morte. O 26 diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Interessante esta fala de Jesus. Se alguém me serve. O termo servir aí, na língua grega, é diaconel, é um verbo. Esse verbo está no presente do subjuntivo na voz ativa. Então, se alguém me serve, o verbo é o verbo diaconel. Ele ocorre várias vezes no Novo Testamento, inclusive se referindo ao próprio Jesus, que veio para servir. E é diaconê, esta palavrinha aqui no grego, diaconê. E alguém me serve, siga-me. Seguir. A palavra seguir dá a ideia de juntar-se a alguém como um discípulo. Akoloutel é o termo grego. Akoloutel é essa palavra aí. Então, juntar-se a alguém como um discípulo. Tornar-se ou ser seu discípulo. Então, ou seja, Jesus dizendo: se alguém me serve, torna meu discípulo. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Novamente, agora aqui não é o verbo mais diaconel, mas é um substantivo. Um substantivo designando diáconos, esse termo aqui, é um substantivo masculino singular, diáconos, ou melhor,
substantivo feminino. Interessante que ele traz MF, substantivo masculino e feminino. Pode ser usado das duas formas. Interessante. Pode ser usado das duas formas. Vou colocar aí para vocês verem, tá vendo? Aqui, substantivo M/F, que é masculino e feminino. Então pode ser usado das duas formas. Mas é aquele que serve, é aquele que está a serviço, o termo diáconos. E diz o seguinte: o pai o honrará. O termo grego para honrar é timao. Timao é estimar, fixar o valor, dar o devido valor. Então, ou seja, se alguém é discípulo de Jesus, torna discípulo de Jesus, o próprio Pai dará o devido valor a essa pessoa, porque esta pessoa agora, ela é um discípulo de Jesus. Tem um outro texto que está em João, nesse mesmo evangelho, capítulo 17, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Outro texto, em João 14, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então parece que é o desejo de Jesus. Aqueles que se tornam discípulos de Cristo, o Senhor sempre vai querer que essa pessoa esteja perto dele. E no versículo 27, ele muda um pouquinho no seu discurso. Agora está angustiada a minha alma. O termo grego para angustiada é interessante, que é um verbo que é tarasso. Tarasso está conjugado no perfeito indicativo, na voz média passiva. Esse verbo é esta palavra aqui, tetaractai. Mas a raiz da palavra, o verbo, é o tarasso, que é agitada, sacudida, comovida, inquieta. Então a alma de Jesus estava inquieta. Olha aí, agora está angustiada a minha alma. E o termo grego aqui é psirrê, ou psique, conforme a transliteração. Esse substantivo feminino, a minha alma está angustiada, ou melhor, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Ele faz a pergunta. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Ele faz uma pergunta. Ele não está de Pai, salva-me desta hora. Ele não faz um pedido, ele faz uma pergunta. Que direi? Pai, salva-me desta hora? Hora aqui é hora mesmo. Interessante que grego, o termo hora é hora. Está aí, do lado direito da tela, para vocês verem o termo grego. Está aqui, ó. O termo grego é hora. E translitera como hora mesmo, um tempo certo definido. Mas aí ele fala, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Novamente ele repete, olha, mas precisamente para esse propósito. Ou seja, o propósito aqui é dia. Dia aqui é tempo. Mas precisamente para esse tempo vim para esta hora. É interessante. Mas também pode ser traduzido como propósito, razão, causa. Mas pode ser traduzido também como tempo. Por esta razão, mas precisamente para esse motivo, para esta razão, vim para esta hora, ou seja, vim para esse tempo definido. E aí ele diz o seguinte, aí no versículo 28, Pai, glorifica o teu nome
Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Interessante que Jesus não está pedindo para que o nome de Jesus seja glorificado. Não. Pai, glorifica o teu nome. O termo grego aí é esta palavrinha aqui, é sou. E sou é tu na língua grega. Ou seja, Pai, glorifica o teu nome. O nome de quem? O nome de Deus. Então veio uma voz do céu. Então a voz veio do céu. Eu já glorifiquei. Então o nome do Pai já havia sido glorificado. E ainda o glorificarei. O termo glorificar aqui é um verbo, doxazo. Esse termo aí é exaltar, magnificar, celebrar. Significa essa palavra. E ele disse, novamente, e ainda o glorificarei. Ou ainda aí, o termo grego é palin, que significa outra vez, de novo. Eu glorifiquei e novamente, e de novo, e outra vez, o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Interessante, o termo trovão é bronte, trovão mesmo, é um substantivo feminino. Outros diziam, foi um anjo que ele falou. E o termo aqui é angelos, esse termo aí, um mensageiro. Foi o anjo que falou. Então, explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Por que a voz vinda do céu não foi por causa de Jesus, e sim por causa da multidão que ali estava? Vamos ver. Isso é respondido nesse mesmo evangelho, no capítulo anterior, no versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então a voz estava vindo do céu, para que a multidão pudesse crer em Jesus. Então, não foi por mim, mas sim por vossa causa. Para que a multidão cresce que Jesus realmente foi o enviado do Pai para salvar os homens. E aí no 31 ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. E o termo aí para mundo é cosmos. Inclusive nesse texto a palavra cosmo ocorre duas vezes como um substantivo genitivo masculino singular. As duas ocorrências. Está aqui, cosmo, está aqui na primeira ocorrência, e depois lá na frente também, cosmos. Duas vezes. Chegou o momento de ser julgado o príncipe deste mundo. Cosmo é uma organização. Este mundo como sistema, como sistema de governo. Pode ir, uma organização, constituição, ordem, governo. Então o que Jesus fala? Chegou o momento de ser julgado o sistema deste mundo, o governo deste mundo. Olha aí. E agora o seu príncipe. O príncipe de quê? Dessa organização, deste governo que comanda o mundo. Chegou o momento dele ser expulso. Exo. E o interessante é que ele coloca no futuro indicativo, no passivo. E agora, o termo agora aí é um advérbio de tempo, tá aí, neste tempo presente, é agora, chegou o momento, é agora. O seu príncipe, e aqui o termo príncipe é Arhon, é o líder, o governo.
Ou seja, chegou o momento de ser julgado o sistema de governo deste mundo. E agora o seu príncipe, ele será expulso. O termo expulso é equibalo, lançado fora e com violência ainda. Interessante. E quem que é o príncipe deste mundo? Satanás. Então, naquele exato momento, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o príncipe deste naquele exato momento, o príncipe deste mundo é expulso. Sabe por quê? Lá em Efésios, ou melhor, vamos primeiro em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Diz o seguinte: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O interessante, se você ler o texto na íntegra, deixa eu abrir outra Bíblia aqui, deixa eu pegar aqui versículo 31, e abrir uma outra Bíblia aqui, para vocês verem o texto anterior que vem falando antes desse aqui que eu acabei de ler. Os versículos anteriores diz o seguinte, vamos lá. Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E aí vem esse versículo que eu acabei de ler. Então foi na cruz que Jesus, ele expôs publicamente, e deles triunfou de quem? Despojando principados e potestades. Então foi na cruz do Calvário, na morte de Jesus, que ele venceu Satanás e seus anjos. Ele venceu todo o sistema de governo deste mundo. Tem outros versículos ainda. Olha, e em que Efésios 2:2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pelo entender aqui do texto, agora nós temos dois reinos paralelos que estão em andamento neste mundo. O que deixa entender que antes da vinda de Jesus existia um reino só. E este reino era o reino de Satanás. Satanás, ele governava esse mundo aqui a seu bel prazer. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele dá início ao seu reino aqui na terra, só que um reino invisível. E ele diz o seguinte, que anteriormente, falando para os irmãos de Éfeso, olha, no outro tempo vocês andavam segundo o príncipe deste mundo, que é Satanás, mas agora vocês mudaram. Vocês agora mudaram para o reino de Jesus. Então Jesus tem um reino aqui nessa terra. E todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador passam a fazer parte desse reino que está em andamento. E que esse reino somente vai culminar com a volta dele, quando realmente ele vai definitivamente vencer Satanás, lançá-lo no lago de fogo, ele e também juntamente com todos aqueles que seguiram a ele. Isto está muito em breve de ocorrer. Tem outro versículo também, João 16:11, que fala lá do Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo, versículo 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E diz que o príncipe deste mundo já está condenado. Vamos mais. E eu, quando for levantado da terra, olha aí, se não está falando da vitória de Jesus na cruz do Calvário, e eu, quando for levantado da terra,
atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Interessante que tem um outro versículo na palavra de Deus, lá em João 3,14, nesse evangelho, quando Jesus está falando para Nicodemos, e Jesus fala assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso está lá em Números capítulo 21, versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Porque veio uma praga de serpentes ali no meio do arraial de Israel, quando o povo estava indo para a terra de Canaã. E o detalhe é que todo aquele que era picado pela serpente, se ele olhasse imediatamente para a serpente de metal erguida no meio do arraial, imediatamente ele era salvo da picada da serpente. Isso estava apontando para Jesus, porque ele falou em João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então veja bem que é uma simbologia. Lá os homens morriam pela picada física da serpente, mas aqui com Jesus morrem aqueles que são picados espiritualmente, ou que foram picados espiritualmente pela serpente, que é Satanás. Mas todos aqueles que olham para Cristo são libertos do veneno mortal da serpente, que é Satanás, que conduz o homem para a morte eterna. E por isso que ele fala: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Por isso que ele fala, e isto dizia, significando de gênero aí é Thanatos, o tipo de, ou melhor, tem outra palavra que vem antes aí, é Poió, que tipo, a natureza da morte, porque morte aí é Thanatos, essa palavrinha aí, Thanatos, estava para morrer. Deixa eu ver quantos minutos aqui que nós temos, se dá para ir mais um pouquinho. 22 minutos. Já estou precisando de parar para que meu vídeo não fique tão extenso. E no próximo vídeo eu encerro esse capítulo. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este? Ou melhor, quem é esse Filho do Homem? Então a multidão fez uma pergunta: olha, nós sabemos que o Mashiach, ele virá e ficará permanentemente com o seu povo. E é verdade. Se você lê as passagens lá de Samuel e outros textos dos Salmos, diz realmente que o Mashiach ficaria para sempre. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono firme para sempre. É uma promessa, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Em 1 Crônicas 22, 10, ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. São as profecias lá do Antigo Testamento. Salmo 45, 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Está falando sobre essa característica do trono. Vamos ver. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, já apontando para Jesus. Tem outro texto também, lá em Daniel, não vai dar prazo para ler todos, mas em Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e continuará todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui está falando daquela estátua
que Nabucodonosor sonhou. E Daniel, ele trouxe a interpretação que na hora que ele está vendo aquela estátua, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e atingiu aquela estátua nos pés e destruiu toda aquela estátua. E veja bem que ele fala que quando todos os reinos são destruídos, aquela pedra cresce e expande para o mundo inteiro. Está falando do reino de Jesus. Então veja bem que o Mashiach era necessário que ele padecesse na cruz do Calvário, que ele morresse. Ele só tomaria posse do reino a partir da sua morte. Veja o que diz lá em Isaías 9:6: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso Isaías profetizando. Então veja que, mesmo Isaías, lá em Isaías 53, no finalzinho do Isaías 53, diz que agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar, quando ele dera a sua alma por expiação do pecado. Então era necessário que o Mashiach padecesse na cruz do Calvário. E após ele padecer na cruz do Calvário, morresse e ressuscitasse, aí sim ele tomaria posse desse reino. Então era necessário que o Senhor Jesus, ele morresse na cruz do Calvário. E eu vou parando por aqui. Parei então no 34. Então no próximo vídeo, deixa eu voltar para a tela principal. Então no próximo vídeo eu estarei dando continuidade aqui desse texto do capítulo 12, a respeito de Jesus instruindo a multidão a respeito da sua morte, da sua ressurreição, do seu reino e outras coisas mais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor abençoe a sua vida rica e poderosamente.